Bom dia, pessoal. Hoje é dia 11. O primeiro exercício de concentração é nos animais. Então a gente olha para eles e sente o que a gente sente em relação a eles. E sente junto o que a gente quer manifestar. Depois a gente olha para eles e sente o que eles sentem em relação a nós. E também a gente pode fazer isso com outros participantes do mundo, do nosso mundo. Então eu queria dar alguns depoimentos aqui, porque ele fala qualquer animal, não é só cachorro, gato, papagaio, mas é qualquer animal. E aqui eu tive, já contei algumas vezes, mas eu tive experiências muito interessantes, por exemplo, com cobras. O sentimento que eu tinha em relação a cobras é de pavor, nojo e muito medo, muito medo. E as duas vezes que eu tive em contato muito próximo, eu vi mais vezes, mas duas vezes que o contato foi muito próximo, quando eu tive a oportunidade de observar como elas se sentiam em relação a mim. No primeiro caso, eu estava tirando umas madeiras, porque tinha muito lixo dentro da casa, muitos móveis muito velhos e tal. Então eu tinha feito uma montanha de pedaços de madeira de um armário. E aí o mato começou a crescer e começou a virar confusão. Então eu fui tirando para jogar fora de outra forma, não deixar no jardim. E tinha uma cobra lá. Ela era verde e amarela. Ela era tão linda, era tão doce, era um bichinho tão fofinho. E ela olhou para mim super assustada, e eu olhei para ela super assustada. Mas o olhar dela era doce. Nossa, mas foi uma experiência impressionante. Muito delicada e fofa. Não fez nada e eu saí gritando e depois ela sumiu. Mas nossa, tava assim, quando eu lembro, poderia abraçá-la, de tão fofinha que ela era. E desconstruiu toda a ideia de cobra malvada, nojenta, que eu tinha na minha cabeça. Uma outra vez eu estava passeando com os cachorrinhos e tinha uma cobra dormindo numas pedras quentinhas. Era um muro, então ela ficou bem próxima de mim, muito próxima mesmo. A outra também, porque eu estava com a cabeça para baixo pegando a madeira, então eu fiquei muito perto dela. E aí nós passamos as cachorrinhas fazendo barulho, o passo da gente, uma barulheira, e ela estava dormindo. Então eu ouvi o barulhinho do corpo dela se mexendo e o rostinho dela, de quem tinha acabado de acordar, coisa mais fofa do mundo. E ela olhando e tentando entender o que estava acontecendo, mas com uma cara de sono muito, muito, muito fofa. Aí eu gritei igual uma louca e fui embora. E até estava fazendo um vídeo, o vídeo ficou todo bagunçado porque eu estava gritando. Mas parando para pensar, essas duas experiências mudaram completamente a minha forma de ver esses animaizinhos. E, impressionantemente, quando eu pego fruta nas árvores assim, antes eu não olhava para a árvore. Eu tinha tanto pavor de ter uma cobra ou ter um bicho, eu não olhava. E nunca teve. E eu percebi que quando tem, a gente escuta, eles mexem, eles fazem, eles têm alguma reação. Então a cobra, por exemplo, tem um barulhinho do corpo dela lá, que eu ouvi naquele dia. Então eu comecei timidamente a olhar para as árvores. Olhar, e falava para mim: olha, não tem cobra nenhuma, não tem bicho nenhum. Então eu comecei a ter uma interação com as árvores completamente diferente que eu tinha, então eu pude chegar perto. Então eu fazia experimentos assim, árvores maiores, eu ficava debaixo delas. No começo me sentia com muito medo, assustada, e depois eu sentia o acolhimento delas. Olha aqui, estou falando dos outros participantes. Nesse caso, o que a árvore
conversava comigo, como eu conversava com ela e como eu fui mudando. Então, no final, eu ia para debaixo da árvore feliz da vida, sem medo nenhum. E agora, uma forma de pegar as laranjas ou outras frutas é entrando debaixo mesmo, porque tem uma perspectiva diferente, então tem muita fruta ali debaixo. É rico, não é só aconchegante, é rico de frutas. A minha garganta conversa junto, quando o assunto é assim tão profundo. E esse exercício, ele me deu a capacidade, eu adquiri a capacidade de ver os outros participantes da minha vida. Porque antes eu só me via e via a minha vontade de ser uma pessoa boa, de viver num mundo bom. Mas ao mesmo tempo que eu vi que os animaizinhos podem ser muito doces, muito dóceis e muito fofos, eu também vi que as pessoas podem ser muito más. Não porque elas são más, mas porque elas têm um entendimento errado do mundo, ou têm uma meta errada para elas e para o mundo. Então, isso ampliou a minha forma de ver e me libertou, porque eu tinha uma paciência com as pessoas que têm esse entendimento errado do mundo. Eu tinha uma paciência impressionante que me desgastava e eu perdia meu tempo com todo, minha energia, meu tempo com essas pessoas e com esse entendimento, ao invés de focar no meu entendimento. Olha aí, desculpa. No meu entendimento. Então, olha como é um processo e como que esse exercício ele vai puxando, puxando lá do fundo, onde que está o nozinho que está travando o entendimento e como que ele vai libertando. Não é um entendimento, é um processo de entendimento. E o Grabovoi, quase tudo dele é um sistema. Sistema de aprendizagem, sistema de sei lá o que, não lembro mais. Eu fiz eu lembro que eu fiz, eram 26 sistemas que tinha no sistema unificado atual. Depois eu estudo de novo. Era tudo sistema, porque não é uma coisa só. Tudo tem uma rede, tudo tem um complemento, tudo leva a algum lugar, vem de algum lugar e leva a algum lugar. Por isso ele fala para a gente sempre ver tudo da perspectiva da eternidade, porque assim a gente vê de uma forma mais ampla. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.